Boa noite. Mais uma vez, é super importante a gente ter vocês aqui na nossa Casa do Caminho, né? Eu gosto sempre de lembrar que essa casa só existe porque tem sempre alguém aqui querendo ouvir uma palavra, querendo ajudar, né? E na realidade a gente acaba aprendendo bastante. Então é super importante a presença de vocês, pessoal que nos vê pela internet também, né? O nosso palestrante de hoje, João Alberto, sempre prepara uma palestra bem legal para a gente, né? Eu vou aproveitar, vou passar uns recados nossos aqui. A gente gosta de informar, né, que a sexta-feira, às 19h30, tem um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, tá? Não é palestra aberta ao público, tá bom? Não é uma palestra como essas que a gente faz de segunda a quinta, né? Na realidade, quem tiver esse tipo de problema em casa, ou algum familiar, alguma coisa, quiser conhecer, né? Tem psicólogos aqui que trabalham, né? Tem o pessoal da Casa do Caminho que ajuda. A gente também tem o curso base de doutrina espírita. Vai começar agora dia 20 de fevereiro, tá? Vai ser às quartas-feiras. É só falar com a Sandra ou com a Denise, que está aqui. O primeiro ano, então, tá? Inicia agora em fevereiro, após o carnaval, tá? A gente ainda faz a distribuição de 62 cestas básicas, né? A famílias cadastradas. A gente recebe esses alimentos, né, de quem doam para a gente tem aqui também que a gente faz essa entrega, quem quiser trazer diariamente ou nas palestras, a gente está recebendo. E a gente monta essas cestas, tem equipes que todo segundo sábado do mês, na sexta-feira a gente faz as cestas e entrega para as famílias. Além da entrega das cestas também, essas famílias, ela tem sempre uma palestra para elas assistirem, elas tomam um passe também, tem uns alimentos que a gente acaba distribuindo, a gente faz uns lanches, um bolo, e a gente acaba comendo também com esse pessoal, enfim, e aí distribui as cestas, tá? E a gente também aqui pela internet está recebendo as palestras, recebendo as perguntas, os internautas, é só fazer, no final da nossa palestra, o irmão acaba respondendo, tá bom? Muito obrigado, vamos... Então, aproveitar, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos aqui nesse dia, essa dificuldade imensa, às vezes, chegar até essa casa, a gente sempre perseverando para querer algo melhor. Com a bênção de Jesus, que nós possamos receber aqui a palavra necessária para que toque nosso coração e que nos faça um pouquinho melhor. Sempre plantando uma sementinha, Senhor, para um dia, quem sabe, virar uma árvore. E essa árvore a gente poder acolher os irmãos que tanto necessitam de amor, de paz. Que essa árvore, Senhor, possa render muitos frutos e que nós podemos fazer parte desse tronco, Senhor. Porque em Ti, Pai, tudo é mais fácil, tudo é mais belo. E sabemos, Senhor, que sem a Tua presença em nossas vidas, as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis. Diante disso, Pai, espero que o Senhor continue nos abençoando, para que a gente um dia possa trabalhar na Sua seara e conquistar, Senhor, o reino, a Tua paz. Que assim seja. Então, nosso irmão João Alberto hoje vai nos brindar com a palestra Os Companheiros Difíceis. É do livro Alma e Coração, item 27. João, seja bem-vindo, boa noite, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos da internet. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui, hein? 6 meses. É que eu tive um probleminha e fui obrigado a não vir em uma palestra, né? Mas é sempre bom a gente estar aqui retornando a essa casa, né? E rever os amigos, e trazer novos amigos. Né, Ângelo? Seja bem-vindo à Casa do Caminho, tá bom? E hoje nós vamos falar, meus irmãos, do livro do Francisco Cândido Xavier, Alma e Coração. O texto é do Emmanuel, Companheiros Difíceis. E eu coloquei como subtítulo, Não cobre muito do amigo.
Vamos ver. Será que a gente está cobrando muito do amigo? Quem são os nossos companheiros difíceis? Vocês já pararam para pensar? Aquelas pessoas que nos são caras. Todo mundo pensou errado, hein? Todo mundo pensou que era o cunhado, a sogra. Não. Aquelas pessoas que nos são caras, as pessoas que muito nós amamos, que para nós é um exemplo de conduta, às vezes de resignação, é perfeito para nós, né? De sinceridade, é uma pessoa forte que nos dá ali uma sustentação na hora que a gente precisa. Mas que de repente, por um motivo qualquer, ele muda a sua atitude. Muda o seu caminho, muda a atitude em relação a nós. E essa mudança nos machuca por demais. Porque você não esperava aquilo, você acaba se decepcionando com um amigo, né? E muitas vezes nós não sabemos nem que atitude tomar diante dessa mudança tão radical que esse companheiro tomou. Perante a nós ou perante ao grupo de amigos. E nós não aceitamos aquilo. No nosso interior a gente não aceita essa mudança. E aí nós começamos a questionar. Ele não podia fazer isso comigo. Poxa, eu sou amigo dele, amigo do peito, ele não podia fazer uma coisa dessa comigo. Eu não mereço uma traição dessa. Ele, para mim, era um ombro amigo. Né? E agora? O que eu vou fazer sem a sua amizade? Eu começo a questionar. Sem o amparo, né? Sem o seu ombro amigo ali, caminhar sozinho, eu vou conseguir caminhar sozinho, sem a presença dele? Muitas vezes me sinto até sem proteção, sem destino, eu fico totalmente desorientado. Falta-me o chão, aquela amizade que foi rompida. São essas as lamentações que fazemos diante da situação. Pelo fato do amigo ter pensado diferente e seguido outro caminho. Normal isso acontecer, né? Agora vamos analisar friamente, com bastante serenidade. Não é justo eu me entregar ao pessimismo, eu ficar revoltado com o meu amigo, eu ficar desencantado com a atitude que ele tomou, só porque ele mostrou-se fraco. E tomou uma atitude que eu não esperava. Diante de uma situação, da mesma situação, será que eu também não teria cometido o mesmo erro que ele cometeu? Será que eu não teria escolhido o mesmo caminho que ele escolheu? Ou as mesmas palavras que ele se dirigiu a mim? Será que eu não teria feito ou coisa pior? Por mais que nós mostremos aos outros a nossa força, nós temos as nossas fraquezas, os nossos medos, né? As nossas incertezas, tomar ou não tomar essa decisão. Nós temos as nossas indecisões. Nós procuramos esconder das pessoas esse nosso lado. Vejam bem, eu procuro esconder uma coisa de vocês. Uma fraqueza minha, mas eu não aceito a fraqueza do meu amigo. Olha como eu sou egoísta. As realidades do nosso campo evolutivo. Nós carregamos muitos fardos, e esses fardos são pesados. E muitas vezes ele se torna tão pesado que ele chega a marcar em nossos ombros. Mas é eu que tenho que carregar esse fardo. Não é você. Não é você. Sou eu. Porque você tem o seu fardo. Você tem o seu fardo. Né? Nós temos as nossas deficiências e as nossas necessidades. Muitas vezes de coisas acontecidas em outras existências passadas e que nós estamos carregando hoje. E muitas vezes isso nos pesa por demais. E a gente se sente até fraco.
né? Então, como que eu posso exigir de uma pessoa que eu amo, ou dizer que eu amei até ontem, porque me decepcionei com ele, não amo mais. Mas uma pessoa que eu amo, como que eu posso exigir dele uma perfeição, sendo que nós estamos no mesmo degrau evolutivo? Sendo que ele tem as falhas dele e eu também tenho as minhas. Eu tenho as minhas incertezas e ele também tem as suas incertezas. As imperfeições que eu tenho, ele também tem. Talvez não a mesma, mas tenho outras. Né? Porque quando a gente tem um amigo, a gente busca olhar nele as qualidades. E está certo isso. A gente tem que exaltar as qualidades. Os defeitos você tem que deixar de lado. Eu tenho um amigo em particular, inclusive essa lição foi até, quando eu estava fazendo, eu me lembrei dele, porque é bem assim. Eu chamo ele de anjo. Eu falei, você é um anjo que surgiu na minha vida. Ele fala assim, João, ele não está assistindo. João, eu não sou um anjo, você que me diz assim. Eu falei, não, eu vejo você por dentro, porque defeito todo mundo tem. Eu estou treinando para ser um quase anjo. Vocês estão vendo a auréola? Aqui não. Então já evaporou. Entendeu? Mas nós estamos caminhando para essa perfeição. Então eu não posso cobrar do meu amigo uma perfeição, uma coisa que eu não tenho. Uma coisa que eu estou ainda dando os primeiros passos para essa perfeição, né? Eu não posso então exigir desse meu amigo uma posição de um super-herói. Ele vai realizar tudo. Ele é meu amigo, ele pode tudo, ele faz tudo, ele vai realizar tudo. Ou então uma posição de um anjo, que nós estamos muito longe. Muito longe mesmo de ser um anjo. Não está nem nascendo asa. Por quê? Porque a gente ainda está enraizado nas nossas imperfeições, de erros cometidos em vidas passadas, e a gente só vai se libertar dessas raízes à medida que você começa o auto-amor, aquele melhoramento, aquela reforma, tão famosa reforma íntima, que é difícil pra caramba, porque ninguém faz essa reforma íntima da noite para o dia. Às vezes não, são existências, uma após outra. Mas a cada existência você vai cortando uma raizinha. É o orgulho, é a vaidade. Aí sim você vai se libertando. À medida que você vai cortando essas raízes de erros cometidos no passado, você vai criando a sua angelitude, você vai criando luz. Você vai amando. Se amando primeiro, para depois amar o semelhante. Né? Então, aí, nesse dia, eu vou poder cobrar do meu amigo uma atitude angelical. Mas até então eu não posso cobrar dele. As fraquezas que ele fez, que fizeram com que ele tomasse aquele caminho. Muitas vezes, a gente está aqui numa casa espírita e de repente você torna-se evangélico. Fim do mundo. Onde já se viu? Ele era espírita, se tornou um evangélico. Ou então ele estava aqui junto com a gente e de repente saiu do nosso grupo, fez um outro grupo, não frequenta mais o nosso grupo de amigos, a nossa reunião de amigos. Nós temos, cada um de nós, um caminho a seguir. E nós não podemos, muitas vezes, levar as pessoas às quais a gente quer que caminhem conosco. Os filhos nós temos, mas a gente cria até uma certa idade, depois cada um segue o seu caminho. Foi-se o tempo em que os pais tinham ali, os filhos casavam e ficavam ali, todo mundo morando ao lado do pai. E o pai continuava a mandar na vida dos filhos. Hoje não. Hoje a família torna-se independente. À medida que o filho completa 18 anos, que vai trabalhar e tudo mais, que está fazendo a sua faculdade, ele já se torna independente. Ele já começa a pensar no seu futuro. Então, qual é a função dos pais? É dar ao filho, agregar na existência do filho, o conhecimento que ele obteve de vidas
né, dos antepassados dele, de experiências da vida, é passar para o filho. Eu passo o conhecimento, eu passo os ensinamentos do Cristo, mas eu não posso jamais fazer com que o meu filho siga os mesmos passos que eu. Ele tem a missão dele. Ele tem que constituir a família dele, que eu tenho que fazer a minha. Então eu não posso cobrar das pessoas uma angelitude. E também não posso cobrar das pessoas que elas sejam aquilo que eu quero que elas sejam. Nós não podemos deixar de lado esses companheiros que por um motivo ou outro se distanciaram de nós. Por quê? São criaturas a quem nós empenhamos confiança e ternura durante muito tempo. São criaturas que nós temos uma afinidade. E essa afinidade não se acaba da noite para o dia. Não é porque ele errou, porque ele falhou em alguma atitude, que vai se apagar tudo aquilo que houve de bom entre nós. Não é? Nós temos uma ação espiritual que nos compete a desenvolver. Nós não devemos ficar lastimando as atitudes cometidas pelo nosso amigo. Pelo contrário, nós precisamos orar. Nós precisamos ser tolerantes para com ele. Tentar entender o porquê dele ter tomado aquela decisão. E aceitar. Porque muitas vezes nós tomamos algumas atitudes também e que você não aceita. Que ele não aceita. Mas nós tomamos. Então nós queremos que os outros aceitem as nossas atitudes, mas nós não aceitamos as atitudes e as decisões que as outras pessoas fazem. Orgulho isso, gente. Não é? Então nós devemos abraçar a esses irmãos, porque na realidade nós estamos aqui unidos, não importa em que posição, mas nós estamos caminhando para a evolução e um tem que ajudar o outro. Ele pode ter seguido um caminho diferente, mas o amor, a afinidade que existia tem que continuar. Eu tenho que mais aqui agradecer a esses companheiros que porventura se tornaram difíceis, que pensaram de uma maneira diferente, pela oportunidade de aprendizado, de vivência que eu tive com ele, e de pedir a Deus para que abençoe-o nesse momento, dessa decisão pelo qual ele está passando. Que seja feliz no caminho que ele escolheu, né? Coisa que é difícil, porque nós somos muito possessivos. Nós queremos os amigos perto de nós. Nós não queremos perder ninguém. Nós queremos os filhos perto de nós. Não queremos perder ninguém. Então nós somos, além de possessivos, muito egoístas. E se puder direcionar a vida das pessoas, a gente direciona. O que é errado. Sem dúvida, esses irmãos que seguiram o caminho, muitas vezes, eles não vão poder mais compartilhar conosco de algumas compromissos que a gente tinha junto, ele não vai poder mais compartilhar, porque agora ele está seguindo um outro caminho, ele tem outros compromissos, outras atribuições, e nós temos que entender isso daí. São atividades que vai surgindo no nosso caminho, no caminho dele, e que vai desviando, vai nos afastando, mas esse afastar não quer dizer que o amor vai diminuir. Porque o amor, na realidade, ele vence a distância. Ele vence a separação do corpo. Eu posso ter um amigo que está morando lá em Fortaleza. E a gente viveu muitos anos juntos. A gente continua a se amar. A gente continua a se falar. Ou pelo MSN, não importa, a gente continua, porque há uma afinidade. Então, a distância ou a separação não é motivo para colocar um ponto final numa caminhada evolutiva. Né? Nós devemos endereçar a esses irmãos amor, respeito, carinho e encorajamento.
e principalmente gratidão. Embora o nosso coração muitas vezes esteja magoado. Difícil? É muito difícil. Porque quando o coração da gente machuca, né? Eu sou, como diz hoje um amigo que você conhece, o Espério, ele falou assim: o João tá dodóizinho hoje. Eu não tinha falado nada, simplesmente eu não tinha falado nada, não tinha reclamado de nada. Mas por quê? Ele falava que eu comecei a reclamar um dia desses, tal, porque eu só vejo o meu lado, eu não vejo o lado dele. Vocês já pararam para pensar qual é a dor que está causando em você hoje? Tá. Qual é a dor que está acontecendo à família que está hoje em Santa Maria? Olha o tamanho da dor, olha a dimensão. Agora veja, existem pessoas iguais a nós, ou piores, em situações piores, que estão sofrendo muito mais e que estão dando um banho de lição dos ensinamentos do Cristo, através da fé e da resignação. Então, antes de começar a reclamar de uma atitude de um amigo, ou de começar a se lamentar do meu calo ou da minha unha encravada, veja que do meu lado existem pessoas sofrendo mais e de cabeça erguida. Então eu tenho que sim endereçar a essas pessoas carinho, amor, prece. Porque nós estamos cumprindo um semelhante, nós estamos cumprindo um dever para com o nosso semelhante. Qual é a finalidade? É de um ajudar ao outro. É do mais forte ajudar o mais fraco. É do são ajudar o sadio. A finalidade da vida é essa. Ninguém vive enclausurado. Vou só fazer as minhas preces. Não. Você não está fazendo nada em benefício dos outros. Você tem que botar em ação os ensinamentos que você recebeu. A prece é necessário? Claro que é. A prece é o elo de ligação entre o seu coração, o Criador, e aquela criatura que vai receber a bênção. Mas você tem que agir também, e não simplesmente ficar orando. Cumprindo esse dever, meus irmãos, nós teremos então a paz interior para seguir diante, executando as tarefas que a vida nos confiou. Compreenderemos que se o próprio Senhor, que Jesus, ou que o Pai, nos aceita como nós somos, imperfeitos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, reclamão. É reclamão mesmo? É, né? É, a pessoa que aquela que mais reclama, né? Então, eu não posso, veja bem, se ele está me aceitando do jeito que eu sou, por que eu não vou aceitar ao companheiro que está do meu lado? Não é? E que, sendo que eu o amo, eu tenho que aprender a amar as pessoas como elas são. E não como eu gostaria que elas fossem. Mas amar hoje. Dizer eu te amo hoje. Porque amanhã a gente pode não estar aqui. Não é? Então nós temos que ver o seguinte, que todos nós temos as nossas imperfeições. Mas nós estamos num caminho, trabalhando, um ajudando o outro. Né? E Deus e Jesus espera de cada um de nós essa atitude de resignação. Essa prova pelos quais estão passando essas famílias lá do sul. Porque é uma prova difícil. Que abalou toda uma cidade, abalou toda uma nação. O mundo todo ficou abalado. Mas é uma prova que eles tinham que passar. O porquê esse resgate assim dessa maneira, coletivo? Nós não sabemos. Deus sabe. Nós não sabemos. Não é?
o porquê do meu amigo tomar uma decisão diferente daquela que eu esperava. Fraqueza? Pode ser. O livre-arbítrio? Claro. Ele vai aprender com aquilo? Vai se dar bem? Pode ser. Vou torcer para isso. Vai se dar mal? Se se der mal, olha a minha mão. Olha o meu ombro. Essa é a finalidade de nós estarmos na Terra. É somente assim é que a gente vai caminhar, né, passo a passo na evolução da vida. É a nossa obrigação aceitar os nossos companheiros como eles são. Todos nós estamos caminhando num reajuste. É um reajuste. Nós somos uma engrenagem. Eu, ele, você. Nós somos uma engrenagem. E muitas vezes a gente tem que pegar uma ferramenta, uma lima, e começar ali a dar uma limada até que as engrenagens se juntem. Tá? Para que a máquina possa funcionar. Cada um de nós é uma engrenagem. E nós não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos, o Evangelho do Cristo precisa ser colocado no coração do homem, da humanidade. Através de quê? Dos nossos exemplos. Da nossa resignação. Não importa a religião. Nós temos que ser cristãos. Então Jesus espera de nós. Façamos a nossa parte com esses irmãos, com atitudes cristãs. Né? Aceitemos e ajudemos a esses companheiros, mesmo seguindo caminhos diferentes. Amanhã nós poderemos caminhar lado a lado. E nós não podemos ver a vida apenas numa existência. O que significa isso? Significa que hoje eu estou trabalhando com o meu amigo. Amanhã ele vai para uma outra cidade ou um outro local, eu também, a gente se separa, mas lá no final, daqui uns 10 anos ou 15 anos, a gente volta a estar junto. Certo? Então, eu tenho que, se eu tenho alguma mágoa, o fato dele, poxa, ele saiu da empresa, ou ele me machucou, falou alguma coisa, eu tenho que mais orar por ele, pedir perdão a ele, mesmo a gente estando separado, essa união tem que continuar, porque amanhã ele poderá ser útil para mim. Amanhã os nossos caminhos vão se cruzar novamente. Ele tem uma missão a cumprir diante daquilo que ele escolheu, assim como eu tenho uma missão a cumprir. Então os nossos caminhos não se cruzam por acaso. E também não se separam por acaso. Quando se separa é porque cada um vai seguir o seu caminho, aprender, né, e ensinar. Lá na frente a gente pode se juntar novamente. E nós vamos. Com certeza. Amanhã a gente vai se encontrar. E aí? Valeu a experiência? Valeu. Que bom. Eu torci por você. Então esse é o nosso companheiro difícil. Então, agora sim cabe aquele título que eu falei. Não cobre muito do seu amigo. Não exija muito dele. Porque ele é tão imperfeito quanto você. Ele não é um super-herói. Ele não é aquela pessoa que você endeusa. Ele é um ser humano. Capaz de falhar. Capaz de acertar. Mas é um amigo. É um irmão de caminhada. E para ter amizade, amigo é o coração que escolhe. Não é o sangue. Então, quando a gente considera realmente um amigo, é porque a gente teve muitas ligações no passado. E nós estamos reencontrando aqui nesse momento, justamente para um ajudar o outro. Resgatar alguma coisa que houve, aprender, ensinar. E eu vou terminar a minha palestra, porque depois vem as perguntas, né? Com um trechinho do livro O Alto Amor. Alto Amor e as Potências da Alma, do Dr. Andrei Moreira. Ao longo das vidas sucessivas, o homem caminha da simplicidade e ignorância para a angelitude. E pouco a pouco experimenta as múltiplas nuances do amor.
Inicia no amor gregário, na formação da família. Formação da família. Depois vai para o amor partilha. O amor das amizades. Depois ele ensaia o amor parceria. As relações afetivas. Até ele plenificar-se no amor doação, que é o amor que alimenta a nossa alma. Então, um dia, essa sementinha que está no coração de cada um de nós, ela vai germinar. Ela está germinando. Ela está brotando timidamente. Mas ela está começando a florir. E amanhã ela vai dar os frutos. Então nós temos que ter muita paciência conosco mesmo. Paciência com esses irmãos de caminhada. Esses amigos que o coração escolheu. E que são falíveis como nós. E principalmente aqueles aos quais Jesus falou: amai os inimigos. Então, se eu devo amar o meu inimigo, quanto mais um amigo, né? Só porque ele tomou uma decisão ou falou alguma coisa que veio a me magoar. Então, ame enquanto é tempo. Diga eu te amo enquanto é tempo. Abrace enquanto você está à frente do seu amigo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Então, companheiros difíceis, todos nós somos. Eu, vocês, todos nós somos. E os nossos amigos nos aceitam como nós somos. Por que eu não posso aceitá-los também? Era isso que eu tinha para falar. Vamos lá. Agora, pergunta bem fácil, hein? Muito obrigado, viu? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Já diz a música, né? Mas vamos lá, gente, vamos para outra fase, então. Agora está aberto as perguntas, né? Aproveitar que o João está aqui. Quem tiver alguma pergunta para fazer, só um minutinho, João, por favor. Primeiramente, boa noite. Parabéns pela palestra. É o seguinte, até uma história comigo, assim, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, né? E nós nos dávamos muito bem. Só que, ultimamente, né, a gente vem se estranhando muito, assim, brigando. E é uma amiga que eu sou até madrinha do filho dela e tudo. E eu, assim, às vezes... E ela é uma pessoa bem difícil, bem reclamona, né? E aí, o que acontece? Eu fico, às vezes, tentando ajudar. E até caiu muito bem a palestra, como uma luva, pelo menos para mim, que poucos dias nós tivemos uma discussão bem feia. E estamos tendo. E aí eu fico pensando, meu Deus, às vezes, será que a amizade dela ainda me faz bem? Porque sabe quando você sente dentro do seu coração, puxa vida, você quer ajudar, você conversa, você fala. Eu sei que às vezes é muito difícil, tem pessoas que não gostam de ouvir, né, algum tipo de verdade. E aí eu fico me perguntando assim, será que eu estou errada querendo persistir numa amizade que eu vejo que hoje em dia não me faz tão bem como me fazia? Será que eu também tenho que mudar um pouco, talvez, a minha atitude? Mas você entende, assim, que é difícil? Às vezes você vê que uma pessoa não te faz mais bem e você persiste numa amizade. Como entender isso? Olha, veja bem, nós somos espíritos em evolução, você é diferente de mim, você é diferente dela, do seu afilhado e tudo mais. Mas nós somos espíritos e que nós estamos aqui para um ajuste. Então ela tem as dificuldades dela, ela tem os pontos de vista dela, assim como você tem os seus. Então muitas vezes é necessário que você se afaste um pouquinho, mas continue a amá-la, orando, fazendo prece. E lá dá um tempo de 2, 3 dias, 1 ou 2 horas. Aí você liga, tudo bem? Só estou ligando para te desejar um bom dia. Você vai combater aquele negativismo dela com o seu positivismo. Só isso, olha, estou te ligando para te desejar um bom dia, dar um beijo no meu afilhado, que tudo corra bem. Você entendeu? Então você vai aos poucos envolvê-la em vibração positiva e ela vai cair em si. Como que é seu nome?
poxa, por que eu estou agindo dessa maneira para com a Thalita? Ela gosta tanto do meu filho, é uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Agora eu, por um problema ou outro, eu estou descontando tudo nela e eu estou fazendo com que ela se afaste de mim. Só que ao invés dela se afastar, afastou-se sim, mas ela não deixou de me amar, não deixou de se preocupar comigo. Então você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Só que às vezes recua um pouquinho. Mas não esqueça. Sabe? Não esqueça. Deixe ela ver. Não. Ela está presente na minha vida. Existe um elo de ligação. Não é ao acaso que você a conheceu e que você batizou o filho dela. Você é madrinha do filho dela. Então, não é por acaso. Existe uma afinidade. Você entendeu? Então eu tenho que ter paciência e entender o porquê dela estar agindo daquela maneira. Ela se abriu contigo? Então você vai continuar mostrando para ela a vida com os olhos que você vê. Porque muitas vezes não adianta você tentar abrir a cabeça da pessoa e veja a vida assim, dessa maneira. Ela não vai ver. Você entendeu? Mas se você começar a agir dessa maneira, não precisa você falar, mude a sua atitude. Ela vai começar a ver a vida de uma outra maneira. Muitas vezes há necessidade de que a pessoa leve um escorregão. Aí você... Estou aqui. Você entendeu? Mas não deixe de amar, não deixe de falar assim, olha, te desejo um bom dia. Hoje vai ser melhor que ontem. Amigo é para essas coisas. Mais alguém? Então vou aproveitar, né, nossa amiga que está nos assistindo pela internet, João é a Sueli, né? Ela fala assim, boa noite, João Alberto. Como podemos tratar os parentes difíceis que moram conosco? Não, tinha que ser essa pergunta? Olha, Sueli, é o seguinte. Os parentes, eu até brinquei, né, com o cunhado e com a sogra, né? Mas agora voltando para o outro lado, os parentes difíceis, nós temos na nossa família a família que nós merecemos. E nós pedimos, numa programação lá atrás, eu quero ter A, B e C como parentes difíceis. Para mim aprender a ser tolerante, aprender a perdoar. Eu tenho que tentar. Muitas vezes eu posso conseguir. Muitas vezes eu não vou conseguir. Por quê? Porque nós não estamos na mesma faixa vibratória. Nós não estamos no mesmo nível de evolução. Não que eu sou mais perfeito que ela, não. Mas simplesmente porque eu vejo a vida, como você falou, Thalita, de uma outra maneira. Entendeu? Com outros olhos. Eu não vejo a vida com um lado negro, não. Eu vejo que está chovendo hoje, mas amanhã o sol vai sair. Amanhã vai ser um dia bom. Hoje não tive boas vendas, mas amanhã eu terei. Então você tem esses parentes difíceis sim, mas é para você começar a trabalhar o seu interior. Porque você só vai começar a amar essas pessoas difíceis, a entender à medida que você começar a se entender. À medida que eu começar a me amar, a me perdoar, é o autoconhecimento. Aí sim eu vou começar a entender a atitude de fulano. Só que muitas vezes esses parentes são difíceis pra caramba. E como são difíceis? Então você tem que dar um tempo. Deixa escorregar. Deixa dar umas cabeçadas. Aí depois, se precisar, ó, tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. Precisa de ajuda, precisa de um apoio. Porque também você não pode perder tempo com uma pessoa que não quer ser ajudada. Sendo que tem tantas outras pessoas que precisam da sua ajuda. Entendeu? Então, ajude sim. Mas quando a pessoa não quer ser ajudada, ore por ele e vá ajudar quem precisa. Eu não sei se você queria ouvir isso, mas pelo menos é o que a gente deve fazer. Eu falei certo, professor? Está falando por quê?
Talvez. Né? É isso. João, muito obrigado. Queria agradecer, viu? Eu quero agradecer. É um tema que é cotidiano, né, do nosso dia a dia, e que todos nós temos esses amigos, esses parentes difíceis, né? Mas que nós temos porque nós merecemos, nós pedimos. Então a gente tem que fazer o máximo possível para vencer. Se nós não vencermos, pelo menos nós tentamos. O que eu não posso é ficar de braços cruzados. Não, fulano não tem jeito e... Não, eu tenho que fazer o possível. Se ele não aceitou, se ele não aproveitou a oportunidade do meu convívio, do meu perdão, paciência. Numa outra encarnação ele vai. Nós temos muitas encarnações ainda. A asa, como eu falei para vocês, nem começou a apontar ainda. A minha auréola era de spray, já se é o ventilador, é a entendeu? Luz, é verdade. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, tá? E por mais essa oportunidade. Um beijo para quem eu não vi, tá? Sabe quem é? Para os dois, né? Para o casal. E para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo pela internet. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Jesus possa realmente colocar dentro de cada um de nós aquela semente e que ela comece a germinar hoje e não amanhã. Obrigado. Que assim seja. O João vai permanecer aqui, né? Se alguém tiver mais alguma perguntinha. A gente vai agora para uma outra parte, né, da palestra. A gente vai aproveitar e encerrar essa parte para a gente passar para os passes. E aproveitando então, a gente fecha nossos olhos e com tudo que nós recebemos aqui nesse dia, essas palavras, esses ensinamentos, esse tratamento espiritual que esses irmãos nos dão enquanto assistimos essa palestra, que possa enfim pegar o melhor de nós, o melhor do nosso amor e que possamos vibrar para um mundo melhor, vibrar para esses governantes que tomam decisões tão difíceis, para esses países onde estão em guerra, que esse sofrimento que esses irmãos nossos estão passando por conta de tudo isso, possam ser verdadeiros ensinamentos em seus espíritos, em seus corações, e que possam, enfim, pensar na sabedoria do Pai, e que possam, enfim, acabar com essas guerras, Senhor. Vibramos ainda para esses irmãos nossos que estão nos hospitais, atravessando doenças difíceis, e que eles possam entender e reconhecer que essas chagas são necessárias à sua evolução, Senhor. Que possamos vibrar ainda para esses velhinhos que se encontram sem a companhia das suas famílias, que necessitam um pouco de amor, que às vezes seus entes queridos lhes deixaram ali, que possam entender a necessidade também, Pai. Que possamos vibrar ainda para essas pessoas que se encontram nas ruas, que não têm lares, esses filhos que não têm mãe, Pai, esses jovens que se drogam, que necessitam do Teu amor, que necessitam da Tua paz, que eles possam, enfim, Pai, encontrar o caminho da verdade e da vida. Aproveitamos ainda, vamos levar um pouco de amor a essas famílias de Santa Maria, que esses jovens que lá passaram por essa provação, Senhor, possam entender o significado, e seus entes queridos que permaneceram aqui, Pai, possam ter a Tua força, possam ter o Teu amor, Senhor, para que consigam passar por essa prova. Aproveitamos ainda, levar essa vibração para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos e para os nossos amigos, Pai. Que possamos, enfim, receber o Seu amor, entender, Pai, a necessidade do nosso espírito frente a essas diversidades. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.